Amém? Amós capítulo 4, versículo 12. Quem achou diz amém. Quem não achou diz espera um pouco. Então vamos esperar mais um pouquinho. Difícil achar Amós, né? Perdeu Obadias ali. Se virou duas folhas, já era Amós. Amós 4, 12. Mesmo capítulo e versículo do domingo passado. Quem não veio domingo passado, a mensagem está no YouTube, é a primeira parte. Eu mesmo não imaginei que ia levar 2 cultos, mas levou e amém por isso. Que a palavra do Senhor se renova a cada dia. Diz assim a palavra de Deus: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amém? Pode sentar, querido. Deixa a tua Bíblia aberta aí nesse mesmo livro e capítulo. Então, domingo passado, nós começamos só os 2 primeiros versículos, o 3 e o 4, se eu não me engano, falando disso daí. Nós falamos que Betel era um lugar de santificação, onde passou Abraão, passou Jacó, e com o tempo virou um lugar de idolatria. E falamos também que, apesar de ter virado Betel um lugar de idolatria, o povo ainda contribuía e dava suas ofertas. Só que, porém, nós falamos aqui que as nossas ofertas nossas ofertas adoram a Deus. Assim como foi Cornélio com a sua oferta, que mesmo fazendo de um jeito errado, a sua oferta agradou a Deus. E nós falamos de gente que ofertou e Deus não aceitou, e falamos de algumas ofertas que Deus aceitou e se agradou. E depois falamos do fermento, né? Fermento dos fariseus, que hoje em dia tem muitas igrejas que querem burlar a Bíblia, querem renovar a Bíblia, querem trazer o mundo para dentro da igreja, e na verdade é nós que temos que invadir o mundo e mudar o mundo, e não o mundo transformar a igreja. E para continuar essa passagem, eu ainda falei aquelas perguntas, né? Nós podemos adorar a Deus de qualquer maneira? Se nós podemos adorar a Deus e ofertar a Deus, por que Ananias e Safira morreram? Ananias e Safira morreu. Por que Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho ao Senhor? Por que Uzá, com uma boa intenção da arca da aliança não cair, foi morto quando tocou na arca? Por que Deus reprovou o sacrifício de Saul? Por que Deus, o Espírito Santo, não deixou Paulo pregar o evangelho onde o Paulo queria? Paulo queria ir para uma região e o Espírito Santo impediu ele e mandou ele para Macedônia. Por que Pedro, discípulo de Jesus, foi chamado de diabo? Por que Deus castigou Eli e seus filhos? Por que o rei Belsazar foi morto por usar utensílios do templo? Às vezes nós não damos muita bola porque nós estamos usando na igreja, mas se é consagrado a Deus, é para Deus. Então, por que o rei Belsazar foi morto se isso não tinha importância? E se nós temos o livre-arbítrio, por que Jonas foi engolido pelo peixe? Então, eu deixei essas perguntas no ar, para que cada um respondesse de si mesmo. E eu quero continuar ali em Amós 4,6. Amós 4,6 fala, depois de tudo isso que estava acontecendo em Betel, o Senhor fala assim: por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Quando a Bíblia está falando aqui de limpeza de dentes, não quer dizer que ele mandou um dentista para o povo lá, não. Ele está querendo dizer que não tinha comida. Não tinha com o que comer. Por isso está falando de limpeza de dentes. E por que Deus estava fazendo isso? Porque Deus queria chamar a atenção para si. Deus queria que aquele povo de Israel voltasse a adorar ao Senhor. Deus queria que aquele lugar chamado Betel fosse chamado de volta a casa de oração, lugar do Senhor. Mas aquele povo idólatra de Israel, através do rei Jeroboão II, fazia adorações a outros deuses. E o que aconteceu? Ele mandou fome e fala assim: porque te dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades. Então todas as vossas cidades tinham falta de pão, falta de comida. E ele fala assim: contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. E é interessante quando nós acabamos conhecendo algumas histórias da Bíblia,
Abraão passou por fome e foi para o Egito. Isaac passou por fome. Elimeleque, que estava na terra de Judá por causa da fome, foi para um outro país distante e acabou morrendo. Davi teve fome, Elias teve fome, Eliseu e muitas outras pessoas, né, com passagens da Bíblia com fome. E é interessante que lá em casa, alguns anos atrás, a gente não via isso. Não via ninguém pedindo fome. O máximo que a gente via era um carrinheiro de papelão passando. E hoje em dia, quase que todos os dias, alguém bate na nossa porta, pedindo café, pedindo pão, pedindo almoço. Nós até já temos lá uma marmitinha já meio preparada. Às vezes chega alguém e fala assim, ó, Dora, teu cliente chegou. E esses dias foi 5h30 da manhã, né? Batendo na nossa casa 5h30 da manhã. Aí fomos ver que ele queria, aquela pessoa que estava lá, que parecia morta, né? Só faltava aquele cajado assim. Falou assim, moço, eu quero comer feijão com arroz. Aí a Dora falou, mas moço, é 5h30 da manhã, o senhor não quer um café com pão? Não, eu quero feijão com arroz. E nós acabamos dando feijão com arroz, e o homem comeu tudo, um copo de coca, e ainda entregou os garfos e a faca para nós. Mas hoje em dia a fome é tão grande no mundo, que segundo a ONU, 260 milhões de pessoas passam fome no mundo todo. Talvez a gente não se importou com isso, porque talvez hoje você almoçou um churrasco, ou você comeu uma carne de panela, ou você almoçou num restaurante, tomou um baita café. Mas existem hoje 260 milhões passando fome no mundo. Mas olhando para o texto aqui de Amós, por que Deus permitiu que viesse a fome? Como a gente viu na mensagem passada, foi por causa da idolatria, por causa de uma oferta mal feita e por causa de uma mensagem com fermento levedado. Por tudo isso, aquele povo passou fome. E eu comecei a ler, estudar sobre a fome no mundo, e dos 193 países que existem hoje, né, pela ONU, 58 sofrem com a insegurança alimentar. Você sabe o que é insegurança alimentar? Eu não sabia. Mas é assim, é um país que às vezes até tem condições de plantar e colher, mas não tem como fazê-lo. Ou às vezes a meteorologia impede que haja comida para toda uma população. Então, por mais que você tenha dinheiro para comprar, por mais que você tenha poder aquisitivo, não vai ter comida para todo mundo. E se a gente for lá para Deuteronômio 28, que é a passagem da bênção e maldição, Deuteronômio 28, 48, fala assim: assim servirás aos teus inimigos que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que se tenha destruído. Tudo isso por quê? Por causa de idolatria, por causa de mensagens erradas e de ofertas mal feitas. E se você continuar lendo ali Amós, no versículo 7, fala assim: além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa. E fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê muitas passagens falando da chuva temporã e da chuva seródia. A chuva temporã é aquela que acontece no outono lá em Israel. Então, antes do plantio, eles ficam esperando as chuvas de outono. E acontece as chuvas de outono, prepara toda a terra, e Israel vinha e plantava. E passava o ciclo do crescimento do que eles plantavam. Alguns meses antes, vinha a chuva seródia. E o que é a chuva seródia? É uma chuva fraca, porém ela dá força para a plantação e para o alimento. Então a plantação precisava dessas 2 chuvas, da temporã e da seródia. E isso foi promessa de Deus para Israel.
Mas por causa da idolatria, por causa dos pecados, isso parou de acontecer em Israel. E aqui o Senhor fala que Ele mandou a chuva em alguns lugares e seca em outros. E quando nós começamos a ver hoje, o mundo hoje, a gente vê que está um caos. Porque alguns anos atrás, quem não passou por racionamento de água, que os nossos reservatórios aqui de Curitiba, estava só aquele rio. E quantos de nós tinha água um dia com, um dia sem, ou era um dia sem, 2 dias com, eu nem lembro mais, mas porque não tinha chuva. E nós em casa chegamos até a compramos aqueles tambores para coletar a água da chuva. Às vezes adiantava, às vezes não adiantava, porque não chovia. Então o que ia fazer? Nós dependíamos da água que o Senhor mandava. Isso foi alguns anos atrás. E algum tempo atrás, metade do ano passado, choveu aqui que acabou o mundo. Tinha mais chuva que o nosso tambor lá ficava saindo água para fora, assim, de tanta chuva que vinha. E eu tenho um amigo meu que ele é técnico agrícola, e ele cuida de uma fazenda que planta soja, e ele tinha um pedaço com plantação de soja. E naquela época de muita chuva que nós passamos, eu falei assim, cara, acho que deve ser uma bênção para a soja, né? Eu falei assim, não. Eu falei, mas como não? A soja precisa de muita água para... Ele falou, não, mas tem água em excesso. O que está acontecendo é que o trigo ali, como é que é a semente? O grão está apodrecendo no pé de tanta água. Então, se um grão ia dar 10 sementes para fazer a soja, está dando 3, 2. E aí eu comecei a entender o que é a insegurança alimentar. Então não adianta a gente ter um monte de campo se não vem a chuva temporã e a chuva seródia no tempo certo, na hora certa e na quantidade certa. E atualmente, 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável e 3,6 bilhões mal têm acesso à água com saneamento básico. Então você tem ideia do que é isso? Bilhões de pessoas? E o que somos de nós sem a água? A própria Bíblia, lá em Romanos 8,19, fala assim, porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, ou seja, o pecado, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ou seja, por causa do pecado do homem, por causa do pecado de Adão, a própria natureza, a criação de Deus também tem sofrido com o pecado. E, consequentemente, nós. Quando a chuva não vem no tempo certo, quando o sol está muito escaldante, nós sofremos por causa disso. E a promessa de Deus não é essa. A promessa de Deus é nós termos uma vida e vida em abundante. E quando nós pecamos, está acontecendo justamente o que Deus está fazendo com Israel. Deus está querendo chamar a atenção, volte para mim. Volte para aquela adoração 100% pura. Volte para aquela adoração que você me reverenciar. Volte para aquelas orações. E ele começa a mandar uns sinais de juízo, começa a cortar várias coisas. E mesmo assim o versículo termina, Mesmo assim, não se voltaram para mim. Em Tiago 5,7 fala assim, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Nós temos que ser pacientes no Senhor. Temos que aprender a esperar do Senhor, que no tempo certo Ele vai mandar a chuva temporã e a chuva seródia. No versículo 9 fala assim, Amós 4,9, feri-vos com queimaduras e com ferrugem,
A multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras comeu a locusta, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Mesmo o povo não voltando para Deus, Deus falou assim, não, eu vou mandar mais uma praga, para que eles se voltem para mim, para que a idolatria cesse em Israel. Mas mesmo assim vem as pragas, e essas pragas são como se fossem as pragas do Egito. E você estando em Israel, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo as promessas, perdiu o sentido do Salmo 91:10. Salmo 91:10 fala assim, que nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Isso é promessa de Deus para nós. Isso é promessa de Deus para mim e para você. Nem o mal te sucederá, e nem praga alguma chegará em ti. Mas o que Israel fez? Se afastou do Senhor. E começou o quê? A vir as pragas. O interessante desse versículo é que ele fala da videira, da figueira e da oliveira. Todas essas três árvores são símbolos de Israel. A videira produz a uva. Quando nós fazemos a ceia memorável do Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, nós usamos o suco da videira, o suco da uva. Melquisedeque, quando foi encontrar Abraão, levou pão e vinho da videira. Noé, quando saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Plantar uma videira. Nabote perdeu a vida porque ele tinha uma videira. Então, e a videira inspira a maioria das festas judaicas. E em Isaías 5, do 1 ao 7, fala que Israel é chamada da videira do Senhor. A videira do Senhor. Só que quando você começa a ler Isaías 5, fala assim que o apicultor plantou as uvas pensando que ia dar uvas boas. E quando você lê o texto, você vê que ele colheu uvas ruins. Né? Mas quem que era Israel? Né? Quem que era o fazendeiro? Era o próprio Deus. Que ele queria que desse uvas boas, mas deu uvas ruins. E o próprio Jesus fala da parábola da vinha. Que o homem plantou uma vinha, deixou lá os empregados, e quando foi a época da colheita, ele mandou alguns servos, e aqueles homens bateram naqueles servos, e depois ele mandou outros homens, e aqueles homens mataram aqueles servos. E depois o dono da vinha pensou, não, eu vou mandar o meu filho. Quando eu mandar o meu filho, eles vão recebê-lo. E quando o dono da vinha mandou o seu filho, eles simplesmente o mataram. É o que Deus estava fazendo com Israel. Estava falando, chamando a atenção, e quando mandou o seu filho, o que aconteceu? Mataram. E fala da figueira. A primeira vez que aparece a figueira foi justamente no pecado de Adão e Eva. E quando eles viram que estava nu, o que eles usaram? Folha de figueira, para esconder. E a figueira para Israel é um sinal de prosperidade. Em Miqueias 4:4 fala assim, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Então, figueira era um símbolo de abundância para Israel. Tem até aquele apóstolo, né, que eu vi você debaixo da figueira, quando Jesus fala. Então, era um símbolo de prosperidade da figueira. Jeremias viu, na sua visão, viu um cesto de 2 figos, uns bons e outros ruins. Então, da figueira. E Jesus usa a parábola da figueira para falar da sua vinda. Quando vocês veem os frutos, né, é sinal da minha volta. Então a figueira tem todo um simbolismo em Israel. E por último ele fala da oliveira. Né? Para se ter o azeite, tem uma mensagem do pastor Lúcio que ele falou sobre a oliveira, né, que tinha que esmagar, e o primeiro esmagamento era um tipo do óleo e o outro tipo do óleo, e conforme mais se esmagava, né, mais azeite saía.
Mas para você tirar o azeite da oliveira, ela tinha que ser esmagada. E o interessante é que quando Noé, depois do dilúvio, né, falando do Noé de novo, quando ele soltou a pomba pela segunda vez, ela veio com um ramo de oliveira. Então o ramo da oliveira simboliza a paz. Então veja, a vide representa a vida, a figueira a prosperidade e a oliveira a paz. Então essas árvores não estão aqui nesse versículo por acaso. Eles estão ali falando com Israel. Tudo isso aqui era promessa para Israel. E Israel não estava usufruindo. E estudando sobre essas 3 árvores, eu me lembrei do profeta Abacuque, que eu até já preguei sobre ele aqui, quando ele fala assim, Abacuque 3,17, porque ainda que a figueira não floresça, ou seja, ainda que não haja prosperidade na minha vida, e nem haja fruto na vide, ou seja, que não tenha vinho, que não seja, né, que não tenha o fruto, e ainda que o produto da oliveira me decepcione, ou seja, ainda que não haja azeite, ainda que não haja óleo, e os campos não produzam mantimento, ainda que não haja comida nessa terra, e ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ou seja, ainda que eu não tenha o que oferecer ao Senhor, as ovelhas, e nos currais não haja gado, ou seja, fome de novo, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. O hebreu já é lindo esse versículo, mas estudando sobre Amós e sobre as árvores, sobre Israel, clareou ainda mais. Então, ainda que eu não prospere, ainda que não haja azeite, ainda que eu passe fome, e ainda que eu não tenha com que ofertar ao Senhor com as ovelhas da malhada, eu me alegrarei no Senhor. E é tão importante isso daí, porque quando a gente vai para a história de Jó, quando Deus permite que Satanás atue na vida de Jó, você começa a ler, você começa a ler e vem assim, Jó estava lá no campo e vem um cara e fala assim, olhe, os camelos vieram não sei quem e roubaram. Mas quando rouba alguma coisa da gente, você ainda tem esperança de recuperar. Pode ser, né? Que haja uma recuperação. E quando aqueles servos começaram a falar, olha, veio não sei quem e levou os camelos. Veio não sei quem e levou os bois. Só que quando chegou nas ovelhas, o cara que vai dar, depois você vai ler lá no livro de Jó, fala assim, desceu fogo do céu e queimou todas as ovelhas e todos os servos, só eu sobrei. E quando eu parei para estudar isso, cara, mas por que tudo foi roubado? E por que Satanás queimou todas as ovelhas? Por quê? Porque o que Jó fazia? Todas as vezes que os seus filhos faziam festa, ele fazia sacrifício, ou seja, ele fazia oferta pelos filhos, por cada um dos filhos. Satanás quis atacar justamente a adoração de Jó. Porque Jó adorava a Deus, Jó fazia o seu sacrifício. E quando você achava que Jó ia parar de adorar a Deus quando vem a mulher dele, né? Tem até aquela discussão que eu discuti com meu irmão, o pastor João, né? Se a mulher falou amaldiçoa ou abençoa, mas não vou entrar nessa polêmica. Mas mesmo assim ele continuou adorando a Deus. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. E quando você vai para o final do livro de Jó, não porque Deus restituiu tudo, mas quando Jó estava falando com Deus e Deus falou assim, espera um pouco, Jó. E Deus vai lá e fala com os 3 amigos, o que Deus restabeleceu na vida de Jó? Em primeiro lugar, foi o sacerdócio. Primeiro, mesmo Jó doente, incapacitado, a primeira coisa que Jó fez foi orar por seus amigos, entre aspas, né? Aqueles que ficavam acusando. E depois que Jó orou, que Deus começou a restituir as coisas. Então a nossa adoração tem que vir em primeiro lugar.
E continuando ali, Amós 4,10 fala assim: enviei a peste contra vós outros, e a maneira do Egito, os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim. O que Deus estava esperando ali? Como Israel não tomava posição, ele mandou o quê? Guerras e pestes. Se nós trazemos isso para o nosso dia de hoje, nós acabamos de passar por uma pandemia. Quem aqui não perdeu nenhum amigo, nenhum parente nessa pandemia? Eu perdi alguns. Amigos, conhecidos, pastoras, né, que a gente conhecia. Por quê? Por causa de uma peste. E eu acho que todo mundo deve ter pelo menos um conhecido que perdeu a vida por causa de uma peste. E eu tenho uma prima que ela trabalha na Secretaria de Saúde, e ela fala assim para nós: cuidado com a H1N1. Está matando mais pessoas do que você imagina, e isso não é divulgado. E o que falar do câncer, da AIDS e de tantas outras doenças? Até essa semana veio 2 mulheres da prefeitura falando da dengue. Olha, como é que vocês fazem com a água dos cachorros? Como é que não sei o quê? Porque lá no nosso bairro surgiu uma pessoa com dengue. E essa pessoa não viajou, não foi para a praia, era local ali, estava morando ali, não viajou nada, e ela deu positivo para dengue. É Deus falando com nós, né? Pedindo: se arrependam e voltem para mim. E quantas mortes súbitas têm acontecido? Esses dias eu vendo lá, eu gosto muito de corrida, né? Eu trabalho com carro, normal. Eu vi a morte do piloto Gil de Ferran. Piloto que eu gostava, acompanhei ele no tempo de jovem, foi campeão das 500 milhas de Indianápolis. Morreu, não tinha nem 60 anos, 50 e poucos anos. 56, né? Para mim, jovem, né? Eu tenho 20, né? Sou novo ainda, né? Mas o que? Uma morte súbita. Uma outra esportista, acho que goleira da seleção, né? Acho que de handebol, também ia para as Olimpíadas, ou estava nas Olimpíadas, morreu com morte súbita. E o que fala das guerras? Quando ele fala aqui que os maus cheiros subiam as narinas, está falando o quê? De corpos mortos. E eu fui pesquisar sobre isso. Além da guerra da Ucrânia, que ainda está acontecendo, além da guerra de Israel contra o Hamas, tem a guerra da Etiópia, do Iêmen, de Mianmar, guerra da Síria, e uma das principais guerras, que são as guerras religiosas, que são naqueles povos que não aceitam o cristão. Se você for para a Índia, eles estão queimando igrejas e matando pessoas. Na África, é comum eles entrarem e matarem todo mundo num culto e botar fogo numa igreja. Mas com tudo isso acontecendo, o Senhor fala: contudo, não vos convertestes a mim. E no versículo 11 fala assim: subvertíveis alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Ou seja, mesmo o povo não se voltando para Deus, mesmo o povo sofrendo lá, Deus fala assim que Deus tirou eles de uma situação pior. Deus livrou eles de uma situação constrangedora. Ou seja, Deus teve misericórdia, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E mesmo Deus livrando aquele povo não se voltava para Deus. Quantos livramentos eu e você temos, talvez todos os dias, ou quantas vezes nós temos livramentos do Senhor e não sabemos? Eu lembro que teve uma época que nós gostávamos de ir no culto das 6 horas na terceira igreja, alguns anos atrás. E nós tínhamos um comércio no sítio cercado, nós fechávamos o comércio 20 minutos antes do horário, né? E pegava o carro e, né? Não que eu corria, mas andava ligeiro para chegar lá no culto às 6. E teve um dia que eu estava quase fechando a porta e entrou um cliente. E eu tinha uma videolocadora na época. E o cliente ficou, olhava um filme, olhava outro, e eu olhando o relógio.
E aquela agonia subindo, que eu queria ir para o culto, eu quero ir para o culto. Até que o cara escolheu 2 filmes e foi embora. Entrei no carro e, ligeiro, não correndo, mas ligeiro. Quando eu entrei na rápida ali, depois da trincheira que é o Paládio hoje ali, tinha dado um acidente assim, e eu vi que tinha acabado de acontecer. E na hora veio assim, aquele homem que entrou lá naquela locadora foi um livramento. Eu falei, cara do céu, se eu tivesse vindo ligeiro naquela hora, talvez eu tivesse no meio daquele acidente. Foi um acidente feio, tinha uns 4 carros virados lá. Então, quantos livramentos o Senhor nos dá e nós não sabemos? E quantos livramentos o Senhor fez com Israel, e Israel não se tocou disso. E aí vem o versículo 12, que é o versículo que nós lemos aqui. Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Tem muita gente que fala que esse versículo é bênção, mas eu não queria me encontrar com Deus dessa maneira. Porque sabe quando quem é pai aqui teve filho pequeno, ou tem, quando o filho faz alguma coisa errada, geralmente, pelo menos lá em casa, nós falamos assim, lá em casa nós conversamos. Então eles podiam saber que a bundinha ia ficar vermelha, ia doer. Então quando o pai e a mãe falam assim, olha, depois nós conversamos. Então quando minha mãe falava isso para mim, eu sabia que eu ia apanhar. E esse versículo está falando a mesma coisa. Deus tem sido misericordioso. Estou dando sinais. Venha para mim. Volte para mim. Estou deixando vocês com dentes limpos. Estou fazendo com que a chuva não venha na hora certa ou venha muito sol. Eu estou fazendo isso. Estou fazendo doença. Estou fazendo guerra. Contudo, você não tem se convertido a mim. Então se prepara para encontrar comigo. E todos nós vamos nos encontrar com Deus um dia. Todos nós. Eu e você. Não interessa se você é pobre, se é rico. Nós vamos nos encontrar com Deus. E nós vamos prestar contas. Só que tem 2 tipos de encontro com Deus. Um para os seus filhos, que é a igreja lavada e redimida, que Jesus vai vir buscar. E Ele vai falar para mim e para você, entra, meu filho, no meu gozo. Aí eu posso te falar, se você adora a Deus, se você procura a Deus, se você tem sede de Deus, sede da palavra, esse encontro vai ser maravilhoso. Qual noiva que não anseia pelo dia do seu casamento com o seu noivo? Assim tem que ser o meu e o seu coração, ansioso por ver a Jesus. Um dia eu dei uma carona para uma senhorinha amiga da minha sogra. Minha sogra tem 80, a mulher tinha 90. E ela falava assim para mim, e me chamou muita atenção. Eu gosto de fazer aniversário, porque quanto mais velho eu fico, mais perto eu estou de me encontrar com Deus. E aquilo cravou no meu coração. Quanto mais velho eu fico, mais perto eu estou de encontrar com Deus. E como nós vamos nos encontrar com Deus? O véu do templo se rasgou. Antigamente, só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos e sentir a presença de Deus. Hoje, com o véu rasgado, eu e você podemos sentir a presença de Deus. Eu e você podemos buscar a Deus e ouvir Deus falar e você ter um diálogo com Deus. Nós podemos ter um diálogo com Deus. No Apocalipse 22, 7, fala assim: e o Espírito e a esposa dizem, vem. Quem tem sede, quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Nós não somos merecedores dessa bênção de Deus. Deus está nos dando de graça, a verdadeira graça do Senhor. Mas nós temos que ir atrás. Nós temos que nos santificar. Nós temos em Tiago 4,8, fala assim, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O filho pródigo, quando foi embora, o pai ficou na fazenda. O pai não foi atrás do filho. O filho que reconheceu o seu erro e voltou para casa. É isso que Deus espera de nós. E quando a gente lê o texto, fala assim, ó Israel, se prepara para encontrar com teu Deus.
Eu vou lá para o Salmo 84, que eu sei que o meu e o seu encontro não vai ser como esse de Israel. Salmo 84 fala assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios do Senhor, pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Você está nesse nível, meu irmão? O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. No versículo 3 fala assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ela acolhe os seus filhos. Mas eu, Senhor, eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Por quê? Porque eu quero ter uma vida de santificação. Eu tenho um lugar no meu quarto lá que é o lugar meu de oração. E às vezes a Dora sabe, quando a Dora levanta, que eu não estou na cama, ela sabe que eu estou ali sentado ou deitado, orando e buscando a Deus. Porque eu anseio pela volta de Jesus Cristo. Eu não sei se eu vou viver no arrebatamento ou se eu vou morrer, meus filhos vão ser arrebatados, mas eu sei, sendo de um jeito ou sendo de outro, eu vou encontrar com meu Deus. Eu vou ver Jesus, eu vou poder abraçar Jesus. Eu vou poder ouvir ele falar assim: entra, servo meu, fiel. Entra, meu filho amado. Goze daquilo que eu tenho para você. E quando a gente vai para o final do livro de Amós, do capítulo 9, do versículo 11 ao 15, Deus promete a restauração para Israel. Eu não sei como está a tua vida com Deus, eu não sei como está o teu coração com Deus. Mas em Amós fala assim: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas e ao que lança semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão, e trarei no cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares, e comerão seu fruto, e plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor Deus. Deus tem uma promessa para mim e para você. Ele só quer que você se aproxime dele cada vez mais. Ele só quer que você chegue para ele um pouco mais. Ele quer que você adore ele um pouco mais. Fica de pé, meu irmão. Fica de pé. Você consegue adorar a Deus agora? Sem louvor? Você consegue ter um momento íntimo com Deus?